A paz de Cristo a todos, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Vou falar aqui o que eu sempre digo. Prepare seu papel, sua caneta, faça suas anotações. E nós estaremos estudando o capítulo 23 de Mateus. Amém? Capítulo 23 de Mateus. É um capítulo que é bem pesado, irmãos. Mas é muito importante para a gente estar estudando e aprendendo isso aqui. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 23, diz assim, o título: Os doutores da lei falam, mas não agem. Verso 23, capítulo 23, verso 1. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que significa se assentar na cadeira de Moisés? Moisés, ele era o legislador. Ele era o juiz do povo, por assim dizer. Então, quando ele fala que os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, significa que eles estavam cumprindo essa função, eles estavam exercendo essa função. Verso 3, mas o que Jesus fala? Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Verso 5. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. O que significa filactério? Filactério, meus irmãos, eram pequenas caixas de couro com franjas que eles amarravam, que os judeus amarravam na testa e no braço esquerdo. E o que é que tinha dentro dessas caixinhas? Eram textos bíblicos, textos judaicos da Torá. Eram textos da Torá que estavam dentro dessas caixinhas. E aqui Jesus está dizendo que eles faziam os filactérios bem largos. Por que eles faziam bem largos? Porque eles queriam parecer espirituais. 6. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. 7. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. 8. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. 9. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai que estás no céu. 10. Também não sereis chamados de líderes, pois só um é o vosso líder, o Cristo. Então vamos lá entender isso aqui. Jesus está falando aqui a respeito, no verso 9, ele diz: a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Quando ele fala isso, ele está falando a respeito de não colocar, não substituir Cristo. Não colocar pai, o nosso pai, né? Nosso pai de sangue, nosso pai carnal, na substituição acima de Cristo. É isso que ele está dizendo. E outra coisa que ele diz no verso 10 também não sereis chamados de líderes, mas um só é o vosso líder, o Cristo. Ou seja, não colocar nenhuma pessoa acima de Cristo. Não colocar nenhuma pessoa acima de Cristo. Quando nós passamos a dar ouvidos para as pessoas em detrimento da palavra de Deus, a gente dá ouvido para o nosso líder em detrimento, o ensinamento dele vai contra a palavra de Deus, a gente coloca ele acima de Cristo. E Cristo está dizendo que nós não podemos fazer isso, porque há um só líder e esse líder é o próprio Cristo.
Verso 11: porém o maior dentre vós seja o vosso servo. Aqui ele já está falando a respeito do nosso ministério, do ministério de cada um de nós, que a nossa função é servir. Portanto, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Então aqui Jesus ele já começa do verso 3. Do verso 3, eles batendo nos fariseus. E aqui ele continua. E no verso 14, olha o que ele vai dizer: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severos. O que significa quando Jesus diz: vocês devoram as casas das viúvas e vocês disfarçam encenando com longas orações? Significa que eles iam lá, né? Eles iam lá afilar a comida das viúvas. E eles disfarçavam, quer dizer, vamos aqui fazer uma oração aqui. E encenavam fazendo longas orações com o único objetivo deles acabar o rancho das viúvas, né? Falando aqui de forma mais grosseira. Verso 15: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. E Jesus ele continua batendo nos fariseus, dizendo que eles viajam por terras e mares apenas para converter as pessoas, atrair as pessoas para a sua religião, ou seja, o judaísmo. O prosélito significa isso que Jesus fala. Prosélito é um pagão, né? Uma pessoa que não tem uma religião, ele se converte a uma religião, mas eles não conduziam a pessoa a Deus. Era apenas para obedecer aquele conjunto de regras. Isso é o prosélito. Esse é o prosélito. E Jesus diz que eles atraem essas pessoas para a religião e ele tornam essas pessoas 2 vezes, né, mais filho do inferno do que os próprios fariseus. Então o que é que a gente aprende aqui? Que as pessoas que a gente precisa observar, que as pessoas que aceitam Jesus, elas precisam observar se elas estão ali apenas na religiosidade ou se essa religiosidade elas estão conduzindo realmente a pessoa a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala contra a religiosidade, mas algumas vezes ela é necessária. Por exemplo, uma pessoa que ela cresceu num lar onde não teve regra, onde não teve princípio, a pessoa ela fazia o que ela bem entendia. Quando ela se converte a Jesus, ela vai precisar, sim, não da religião em si que eu falo, mas de doutrinas, sabe? De regras. Para quê? Para o bom comportamento, para o bem viver dela. Para o bem viver dela, para a comunhão dela com os irmãos. Verso 16: ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Irmãos, eu espero que eu esteja me feito claro nesse verso 15. Quando eu estou falando a respeito da religião, não estou dizendo aqui que era correto o que os fariseus faziam, porque o próprio Jesus está mostrando que não era, ok? Que não era. Quando eu falei a respeito de religião, de doutrina, eu estou dizendo de pessoas que viviam de forma dissoluta. E se alguém quiser uma explicação mais profunda a respeito disso, a gente vai estar conversando depois.
para eu explicar melhor. Mas aqui eu não vou aprofundar muito esse assunto para o vídeo não ficar muito longo. Mas a princípio, vamos ficar só com essa declaração de Jesus. Os prosélitos eram pessoas que eles abraçavam só a religião, e essa religião conduzia eles ao inferno e não a Cristo, e não ao reino dos céus. Vamos ficar apenas com essa declaração aqui. Vamos entender isso aqui. Verso 17 diz assim: todos os cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 18. E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. 19. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por que é que Jesus ele começa a falar a respeito do ouro, a respeito da oferta aqui? Porque a intenção dos fariseus, os fariseus na realidade eles eram um povo que gostava muito de dinheiro. Eles faziam o que eles faziam com o principal objetivo também de arrecadar. O que a gente vê, meus irmãos, hoje em dia. Quantas pessoas aí estão na internet, quantos jovens estão, falando besteira, falando heresia, pegam versículos isolados para pregar a gosto do freguês, nada mais, nada menos para atrair audiência, para atrair like, com o objetivo de quê? De arrecadar. Só isso, de atrair atenção para eles. Nada mais isso. E aqui a gente vê quem é que faz isso? Os fariseus. Os fariseus, irmãos. Por que é que eu faço esse estudo? Para a gente entender melhor a palavra de Deus por completo, capítulo por capítulo. Quantas pessoas pegam versículos isolados, quer dizer, o texto fora do contexto. Eu escutei uma vez uma frase muito interessante de um pastor que ele falou: texto fora do contexto é pretexto para heresia. E é verdade. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então a gente tem que observar bem, procurar saber bem o que é que aquele texto, qual o significado daquele texto, dentro do contexto ali que ele está sendo apresentado. Vamos continuar aqui, verso 20. Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita, ou seja, Deus. Daquele que nele habita, não é Deus agora, é no verso 22. E aquele que jurar pelos céus, agora sim, jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado, que é o próprio Deus. Agora sim, perdão, irmãos. Verso 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. 24. Líderes insensíveis, pois coais um pequeno mosquito, mas engolis um camelo. E Jesus ele continua batendo nos fariseus. E ele diz aqui, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes. O que é preceito? Existe o princípio e existe o preceito. O que é o preceito? O preceito, ele é, como vamos dizer assim de forma grosseira, ele é a alma da regra, ele é a alma do princípio. Amém? Ele é a alma do princípio. E esse preceito que ele diz aqui, a justiça, a misericórdia e a fé, quer dizer, eles estavam tão, a religiosidade deles era tanta, a hipocrisia deles era tanta, que eles dizimavam, pequenas sementes, mas o principal eles não cuidavam, eles não tinham atenção, não tinham cuidado, não tinham zelo. E Jesus diz assim: uma coisa não exclui a outra, vocês devem dizimar
sim, né? Aqui já joga por terra a questão das pessoas falarem contra o dízimo. Nós devemos dizimar sim. É o próprio Jesus que está dizendo aqui na sua palavra e não sou eu. Ele diz, vocês devem dizimar sim, porque uma coisa não exclui a outra. Não quer dizer que vocês vão praticar a justiça, a misericórdia e a fé e vocês não precisam dizimar. Uma não exclui a outra, vocês precisam praticar os dois. E ele diz, líderes insensíveis, pois coais um pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Verso 24. Aqui a gente precisa fazer uma pequena aplicação para a gente. No sentido de que muitas vezes, irmãos, a gente tem o hábito, sabe, de falar a respeito das pessoas e muitas vezes a gente não olha para a gente mesmo. Quantas pessoas a gente escuta, sabe, fazendo um comentário generalista, falando, ai, as pessoas são assim, as pessoas são desse jeito, as pessoas são perversas, a pessoa é mal, a pessoa não liga para ninguém, a pessoa não ajuda ninguém. E a gente? E a gente tem ajudado quem? Sabe? E a gente tem semeado a bondade na vida de quem? Porque é isso aqui, a gente faz isso aqui que Jesus está falando. O nosso pecado, a gente olha como um mosquito, mas o pecado do irmão a gente fica, sabe, olhando como um camelo, como algo, né? Eu quero fazer essa aplicação. Não é nesse sentido que Jesus está falando, mas a gente precisa se questionar. Porque muitas vezes a gente se coloca como juiz dos outros e advogado nosso mesmo. Juiz da vida dos outros e advogado da nossa. Só que a gente precisa olhar para dentro da gente. Porque muitas vezes a frustração, a tristeza, o ressentimento que a gente carrega não é por causa de outras pessoas, é por causa das nossas atitudes, por causa da gente mesmo. Quantas pessoas estão ressentidas nesse momento, tá magoado nesse momento? Ah, eu tô magoado com A, com B e com C. Não, não. Você tá magoado porque você permitiu que as pessoas fizessem isso. Permitiu que as pessoas fizessem isso com você. Do contrário, isso aí serve só de ensinamento. Serve só de ensinamento. Então a gente precisa se perguntar, se questionar, será que a gente tem olhado para a nossa vida com o mesmo rigor que a gente olha para a vida de outros? Será que a gente, sabe, é juiz da nossa vida, assim como a gente muitas vezes é juiz da vida de outras pessoas? A gente precisa olhar para isso, sabe? Precisa olhar para isso. Às vezes pessoas falam tanta besteira. Ah, o mundo é mau, o mundo é perverso, ninguém me ajuda. Sim, e você ajuda quem? E você é bom com quem? Sabe? E você é bom com quem? A gente precisa olhar para isso. Porque muitas vezes a gente está reclamando da maldade que é nossa mesmo. Daquilo que está entranhado na gente mesmo. Da nossa natureza ruim, corrupta e perversa. Quando Jesus ele começa a bater aqui nos fariseus, a gente tem que olhar como se Jesus estivesse falando com a gente. Com a gente mesmo. 25. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça. Jesus fala aqui de forma simbólica, né? Copo e o prato significa o quê? O exterior do copo e do prato é o quê? São os fariseus. Simbolicamente, copo e prato, né? São os fariseus aqui. E eles limpam o exterior. Mas por dentro, quer dizer, o ambiente interno deles está repleto de avareza e cobiça. Avareza e cobiça. 26. Fariseus que não enxergam, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que a mesma forma o exterior fique limpo. Então Jesus está mostrando aqui, meus queridos irmãos, que a preocupação nossa, vamos se colocar aqui
como se ele estivesse falando com a gente. Então ele mostra aqui que a preocupação nossa deve ser o nosso ambiente interno. E aí? Como é que anda o teu ambiente interno? Porque a Bíblia mostra que existem dois mundos. O mundo externo e o mundo aqui dentro. Eu gosto muito de uma frase, sabe? De uma frase de um treinador comportamental que ele diz assim: cada cabeça é um mundo. E a Bíblia mostra isso. E aí? Como é que anda esse mundo aí dentro? Ele anda ordenado? Ele anda organizado? Ele está limpo? Essa casa aí dentro, será que ela está limpa? Porque muitas vezes a gente está falando, o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é desorganizado. Sempre foi. Sempre foi. A questão é, como é que está o nosso ambiente interno? Como é que está a nossa casa? Como é que está esse mundo aí? Porque, irmãos, tudo, o mundo que está diante dos nossos olhos, ele pode estar um caos. Pode estar desordenado. O que não pode estar desordenado é o nosso mundo aqui, ó, o nosso mundo interno. A nossa casa, aqui dentro. A gente tem que se preocupar com isso. É limpar aqui dentro e não do lado de fora. Por que tu acha que existem pessoas que têm um transtorno chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Pessoas que não podem ver nada desorganizado, que não podem ver nada fora do lugar, que não podem ver uma poeira. O que é isso? Elas procuram organizar fora o que não está organizado dentro. O TOC é isso. Elas procuram organizar o lado de fora o que não está organizado do lado de dentro. Aqui eu não estou dizendo, né? Todos nós gostamos de limpeza e organização. Estou falando de pessoas já que são compulsivas com isso. Amém? Verso 27. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de imundícia. E Jesus continua, né, a sessão de pancadaria nos fariseus, falando que eles são sepulcros caiados. Que são sepulcros caiados? São sepulturas. Imagina uma sepultura bonita por dentro, por fora, uma lápide, uma mão de tinta, tudo pintado bonitinho, mas por dentro está cheio de imundície. E Jesus diz que chama os fariseus exatamente disso. 28. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. O que é isso, irmãos? Se a gente pegar essa passagem aqui e analisar com calma e aplicar na nossa vida, sabe? Olhar para dentro da gente sem medo. O que isso vai produzir? Cura interior, libertação. Cura interior e libertação. E eu te convido, meus irmãos, pegue com calma e depois analise. Sim, Jesus fala que dentro, internamente, os fariseus estão cheios de ossos mortos, coisas mortas. O que significa coisas mortas? Coisas do passado. Quantas pessoas estão nesse momento ressentidas? Sabe? Ressentida, reativa, grosseira, agressiva, amarga com sua própria vida. Por quê? Está cheio de coisas mortas dentro. Faça essa análise, aceite esse convite de analisar a sua vida à luz dessa palavra, analisar as nossas vidas à luz dessa palavra. E continua, verso 29. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construísse os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. 30. E declarai, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles nos assassinatos dos profetas. 31. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais, cobras venenosas, ninho de víboras,
Como escapareis da condenação do inferno? Então, Jesus está dizendo aqui, os fariseus começam a falar, se a gente tivesse vivido aquele tempo, a gente não tinha participado do assassinato de muitos profetas, a gente não teria tomado partido. E Jesus está falando bem assim, para de falar besteira, porque quem fez isso foi o pai de vocês, os pais de vocês, né? E vocês estão só agravando a culpa de vocês. Vocês só estão criando mais provas contra vocês. É isso que Jesus disse. E Jesus aqui ele arrebenta, né? 33 ele chama de cobras venenosas, ninho de víboras. E ele pergunta, como escapareis da condenação do inferno? Jesus ele faz essa pergunta para quê? Para provocar uma reflexão nos fariseus. E a gente deve se perguntar. Por isso que todas as vezes aqui, nos estudos que eu fiz, eu faço, irmãos, essa pergunta, esse confronto, de a gente se perguntar. Porque a pergunta é muito poderosa. E a gente vê Jesus fazendo isso aqui. Esse diálogo interno, essas perguntas que a gente precisa se fazer, é muito poderoso. A gente não tem que ter medo de questionar a gente mesmo, porque isso é cura, é libertação, sabe? É remédio para a nossa alma. 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. 35. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Com toda certeza vos asseguro, tudo isso ocorrerá a esta geração. Pesado, né, meus irmãos? Pesado. E aqui a gente já está chegando na parte final. Verso 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinais os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. 39. Pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ele, na parte final aqui, ele fala a respeito do cuidado, do amor que ele tem por Jerusalém. No entanto, ele fala aqui que ao invés do povo aceitar os profetas que vieram em nome de Deus, eles foram apedrejados, eles foram assassinados, quer dizer, a rejeição a Deus. Isso aqui mostra a rejeição a Deus. E na continuação, Jesus diz aqui que ele quis reunir os filhos. Ele quis ter cuidado com os filhos, assim como uma galinha acolhe seus pintinhos debaixo das suas asas. Sabe o que é importante a gente observar aqui? Meus irmãos, a Bíblia mostra aqui que o maior acolhimento que a gente pode ter é da parte do Senhor. E no momento que a gente, não aceita, rejeita a palavra de Deus, a gente está rejeitando esse acolhimento que o Senhor ele tem para a gente. Esse cuidado, esse amor que Deus tem para com a gente. Então a gente, precisa se perguntar. Se perguntar até quando a gente vai rejeitar a palavra de Deus. A gente vai rejeitar esse amor, esse acolhimento que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Até quando? Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nesse momento.
Deus, eu quero orar, Senhor, que o Teu Espírito Santo mude o nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa transformar, Senhor, o nosso interior, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Pai. Deus, olha para as nossas vidas com um olhar de misericórdia e de compaixão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aniquila, Senhor, toda acusação no mundo espiritual contra as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, que o Teu sangue, Senhor, que foi derramado no madeiro, possa nos limpar, nos purificar, Senhor, nos transformar, Senhor. Pai, que a gente possa abrir aquela porta, Pai, que o Senhor diz em Apocalipse 3:20. Que nós possamos abrir essa porta, Senhor, sem medo, e Te receber nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso trabalho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Amém e amém. Amém, meus irmãos, e até a semana que vem nós estaremos estudando o capítulo 24 de Mateus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.